Então vamos lá. Primeiro ponto é você identificar o tipo de vestibular que você vai prestar. Existem os vestibulares tradicionais, que eu apontei aqui, ó, FUVEST, Unesp, Unicamp, UEL e UEM. Então tem o UNB, tem estadual do Ceará, estadual do Maranhão, estadual do Amazonas, Federal da Grande Dourados, também tem um vestibular próprio. Então todo mundo que tem um vestibular próprio, geralmente são as estaduais, grande parte das estaduais, se encontram nesse nicho, que são os vestibulares tradicionais. Aí nós temos os específicos. Os específicos como FAMERP, FAMEMA, ITA, IME, que eu não coloquei aqui, tá? Esses são, cara, bem específicos. A galera da medicina presta FAMEMA e FAMERP. A galera que quer as engenharias vai prestar o ITA. Então ele foge um pouco, ele tem uma outra pegada, ele tem uma outra forma de se pensar a questão, uma outra forma de dispor a prova. Por exemplo, o ITA não tem humanidades. A FAMERP e a FAMEMA é toda uma prova desenhada para a área da saúde, para a área médica. Eu vou falar com vocês principalmente se você é medibulando. Aí nós temos os vestibulares específicos particulares. PUC, Mackenzie, INSPER, FGV. INSPER e FGV são ótimas universidades, são caras, mas tem programa de bolsa. O INSPER, ele chega a dar 100% de bolsa. Eu tive aluno, cara, que tá cursando Relações Internacionais no INSPER, menino da área rural daqui da região de São José do Rio Preto, de Tanabi, uma cidadezinha desse tamanhozinho. Ele conseguiu bolsa 100%. Eu fiz a carta de recomendação dele. Ele era muito bom. Eu escrevi a carta de recomendação dele. Ele foi aceito e é bolsista 100%. E não é fim do mundo, tá? Só um spoiler. Qualquer dia desse eu faço uma live explicando também esses vestibulares específicos. E aí a gente tem o Enem. O Enem aqui, que é algo assim, a parte de todo esse contexto vestibularesco. Quando eu falo FUVEST, Unesp, Unicamp, gente, você está estudando os conteúdos regulares, os regulares, não são os específicos. Se você viu a aula de ontem, você já sabe o que é um conteúdo regular e o que é um conteúdo específico. Então, FUVEST, Unesp, Unicamp, se você está estudando os específicos, cara, você está contemplando os três. Contemplando os três. Tá, Jean, me fala aí quais são os específicos. Geografia e História do Paraná, obras literárias, redação, tá? Depois eu vou, no próximo slide eu deixo mais claro isso para vocês, mas calma aí. Os regulares, a mesma coisa. Você tá estudando os regulares aqui? Cara, a aula de números complexos vale para FUVEST, vale para Unesp, vale para Unicamp, regular. A aula de genética, lá das mitocôndrias, vale para FUVEST, Unesp, Unicamp. A aula de química orgânica serve para Unesp, FUVEST, Unicamp. Então, relaxa. O cronograma que você está seguindo do seu cursinho, da sua plataforma, o que for, ou se você estuda sozinho, livre, leve, solto aí pelo YouTube, tá? Esse conteúdo regular tá abarcando esses três vestibulares. Jean, e a UEL e a UEM? São vestibulares do Paraná. E fica a dica, vale a pena prestar, vale a pena prestar. Esses conteúdos regulares que eu estou estudando também contemplam eles? Também contemplam. Ó, presta atenção que isso é importante. Aí você tem FAMEMA e FAMERP, pra galera que é medibulanda. Os conteúdos regulares também servem para eles? Serve. Você tá vendo? Então, aquele bolo de conteúdo, né? Ah, tô estudando advérbio, tô estudando predicativo do sujeito, tô trazendo outras matérias e não da geografia. Tô estudando Brasil Colônia. Serve para todos esses vestibulares. Todos. Serve também para o Enem?
serve também para o Enem, tá? Então, conteúdo regular, tudo, tá? Claro que um vestibular ou outro puxa mais para uma área. Aí que você tem que ficar ligado, Vamos analisar Enem. O Enem, ele dá um peso maior à matemática? E aí, Gabaritagel? Sim. Então, o Enem, ele tem uma prova somente de matemática. E a outra prova de humanas, onde você tem 4 disciplinas. Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Nos últimos 2 anos, estou falando de Enem. Nos últimos 2 anos, essa prova de humanas de 45 questões pegou mais em questões de geografia. Das 45 questões de humanas, só de geografia a gente teve 19. Então, geografia hoje, nesses 2 últimos Enem, foi o carro-chefe. Tá vendo? Ó, pensa comigo. Esse próximo Enem pode seguir a mesma toada? Possivelmente. Por quê, Jean? Porque o governo que está agora aí no Brasil, ele não quer um Enem polêmico, ele não quer levantar algumas bandeiras sociais que a sociologia e que a história, principalmente, resgata. Por exemplo, não cai nenhuma questão de ditadura. E vai cair esse ano também no Enem? Não. Vai ser de novo uma prova geográfica. E dentro dessa geografia, o Enem vai trazer geografia física, como esse ano trouxe. Trouxe muita geologia. Se você pegar a prova do Enem, eu estou resolvendo a prova para pôr na plataforma do Gabaritagel, gente, só dá geologia, só dá relevo. Você não politiza. Você vai politizar relevo, geologia? Não tem como. Não tem como levantar bandeiras, tá? Mas o que eu quero que você já perceba? Um peso maior da matemática e um peso maior das linguagens do Enem. Aí eu te pergunto, na prova da FUVEST, presta atenção agora, na prova da FUVEST, a geografia e a matemática têm o mesmo peso na primeira fase? Tem o mesmo peso, tá? O mesmo número de questões que você tem na FUVEST primeira fase. Independente se você é exatas, independente se você é humanas ou biológicas. É o mesmo número. Uma questão de geografia vale uma questão de matemática. Uma questão de história vale uma questão de biologia. Perceberam os pesos, como é diferente? Por isso que o humanoide, ele vai gostar muito mais dos vestibulares tradicionais, por conta disso. E menos do Enem. Por quê? Uma questão de geografia vale a mesma coisa que uma questão de química. Aí é diferente, ó os pesos como vão mudando. Na Unesp, gente, a matemática ela tem o mesmo peso que a geografia, que a história, que a língua portuguesa? Não. Na Unesp, primeira fase, tanto matemática como física, elas têm um peso menor. A questão vale menos? Não, a questão também vale um ponto. Um ponto matemática, um ponto geografia. Mas você tem um número menor de questões de matemática na prova da Unesp. Você tem Cara, a prova da Unesp é prova de humanas. A prova da primeira fase da Unesp é uma prova de humanas. Então você tem muitas questões de geografia, muitas de história, muitas de língua portuguesa e poucas questões de natureza e matemática. Mas por que, Jean, eles fazem isso? Por conta do tempo. Não tem como você colocar uma prova equilibrada na Unesp. Os alunos não conseguiriam fazer a prova, tá? Então essa questão também influencia na montagem da prova da Unesp. Já a Unicamp, a matemática, ela também tem o mesmo peso de uma questão de geografia, tem o mesmo peso de uma questão de química. Estão vendo a diferença, Gabaritagel? Tá vendo? Né? Então, no Enem, matemática e língua portuguesa, se você foca no Enem, você tem que o quê? Despejar mais força nelas. Despejar mais força, porque você tem que ir bem na matemática, você tem que ir muito bem na língua portuguesa. Aí, prova de natureza e humanas, você tem
ali um número menor de questões, porque é dissolvida, né, em várias disciplinas. Beleza? Tranquilo? Tá, Jean. Outro ponto, agora você falando aí dos vestibulares específicos FAMEM e FAMERP. É o mesmo peso matemática e humanas? Claro que não. Esses vestibulares específicos da área da medicina, FAMERP e FAMEMA, eles dão um olhar mais focado na natureza. Então, ó, biologia, química e física, você tem que deitar. Se você é medibulando, ó, mas eu não sei o que é FAMERP e FAMEMA. Gente, são universidades públicas que tem vestibular próprio, tá? Se localizam em Marília e em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. São universidades, assim, de nível, cara, mundial, tá? São, cara, muito tops, vale muito a pena. Além disso, tem enfermagem e psicologia na FAMERP. Enfermagem, psicologia e psicologia voltada à área médica. E é uma prova mais da natureza, tá? Até tem o segundo dia de aplicação, que o olhar carinhoso, você nem tem humanas no segundo dia. Nem tem humanas. Você tem natureza, matemática e língua portuguesa, tá? E ó, olha que legal, já vou pegar esse gancho. A prova da FAMEMA e a prova da FAMERP, ela é VUNESP. VUNESP. Tá, Gema, o que quer dizer isso? Se você está estudando os conteúdos regulares para FUVEST, UNESP, Unicamp, presta atenção, FUVEST, UNESP, Unicamp, ó, você tá vendo que tá tudo vermelho? Você também está estudando para FAMEMA e para FAMERP. Ah, Jean, então eu não vou ter que direcionar meu estudo, não. Então, ó, se você presta medicina, enfermagem e psicologia na Unesp, FUVEST, Unicamp, aproveita porque você já está estudando o conteúdo que aparece nessas provas, é tudo igual, até a forma de se abordar. Você está estudando para a Unesp, que quem faz a prova da Unesp é a VUNESP, e quem faz a prova da FAMEMA e da FAMERP também é a VUNESP. Beleza? Então, todos que estão em vermelho aí, todo o conteúdo específico, todo o conteúdo regular está sendo abarcado, tá? Então, se você é fuvestiano, aproveita. Aqui embaixo tem o El e o En, Londrina e Maringá, as duas cidades mais bonitas do Paraná. São cidades novas, cidades planejadas, e as faculdades são lindíssimas. Lindíssimas. Tem um monte de curso, vale muito a pena. Tá, mas aqui é um pouco diferente, presta atenção. O conteúdo regular é tudo igual, eu não falei? Mas aqui tem um específico. Aí você vai ter que colocar no teu programa, na tua organização, Geografia e História do Paraná, obras literárias, que eles têm obras literárias próprias, e também redação, tá? Que também tem a sua pegada ali específica. E vestibulares particulares, aí é outra vibe, tá? Aí você tem o mesmo conteúdo regular, e olha o que é legal desses conteúdos aqui, ó, de PUC, Mackenzie, INSPER e FGV. Não tem específico, tá? Não tem conteúdo específico. Ah, vai cair Geografia de São Paulo. Difícil, tá? Ah, mas o que é o problema desses vestibulares aqui? PUC, Mackenzie, INSPER, FGV. A prova é muito bem feita e as questões são difíceis. Claro que a concorrência é menor que numa USP porque são particulares, tá? Não vou falar deles, eu só coloquei ali para quem tá pensando, né, como possibilidade de estudar nesses vestibulares, entender que o conteúdo regular é geralzão. Vem aqui que não acabou não. Quando a gente fala de Enem, tá? O que eu falo para vocês aí nessa organização? Conteúdo regular o mesmo, tá? Então, aquilo que você estuda para FUVEST vai cair pro Enem, mas a diferença é que quando você estuda para FUVEST, você está estudando aqui, ó. Você está estudando aqui. Você está estudando para FUVEST. Se você pegar uma questão da FUVEST e comparar com uma questão do Enem, quase todas da FUVEST, ou 90% das questões da FUVEST, são mais difíceis que as questões do Enem. Não adianta.
tá? Eu tô corrigindo a prova do Enem do ano passado, eu vejo questões do Enem, eu falo, nunca apareceria uma questão dessa na FUVEST, tá? Então você está estudando aqui para a FUVEST. O Enem tá aqui. O Enem tá aqui. Consequentemente, você está estudando para o Enem? Em conteúdo regular? Tá. Em conteúdo regular? Tá. Tá sim, tá? É o mesmo conteúdo. Mas, ó, você está estudando muito em nível hard para a FUVEST. Então, o Enem abarca. Agora é a melhor dica, gente. É a melhor dica. É que, assim, tem muito aluno que derrapa nisso. Você está estudando para o Enem. Você está estudando para o Enem aqui, tá? Então, forma de abordar, a plataforma, o cursinho que é para Enem. Tem muitos cursinhos aí que, até no nome dele, é para o Enem, né? Então, você está estudando aqui para o Enem. Aí, você vai fazer a prova da FUVEST aqui. Você está estudando para o Enem, você vai bem na prova da FUVEST? Você vai bem para a prova da FUVEST? Claro que não. Primeiro, você nem está estudando os conteúdos específicos. Você está estudando para o Enem. Ou você é louco da cabeça e vai estudar, relevo do estado de São Paulo pensando que vai cair no Enem. É óbvio que não vai cair, tá? Então, quando você estuda para o Enem, você não estuda para a FUVEST. Quando você estuda para a FUVEST, você estuda para o Enem. Calma que aí só tem que dar no próximo slide eu vou explicar o que você tem que fazer, tá? O conteúdo é o mesmo, mas a forma de abordar, ela é diferente. Ela é diferente. Vou tentar traduzir para vocês na geografia. Se eu for estudar geologia para o Enem, o que eu vou estudar, Gabarita Gel? Para o Enem. Ó, vai pensando aí comigo. Eu vou estudar placa tectônica para o Enem. Então, movimentação de placa tectônica. Deriva continental, lá do Alfred Wegener, da movimentação das placas tectônicas, tá? Eu vou estudar um pouco de vulcanismo, também vai que cai ali, vai que aparece. Camadas da Terra, então núcleo, manto e crosta, isso é para o Enem. Se eu for estudar para a FUVEST, eu tenho que estudar movimento de placa tectônica? Tenho. Eu tenho que estudar, ó, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Eu tenho que estudar a Alfred Wegener, deriva continental? Tenho. Eu tenho que estudar camadas da atmosfera para a FUVEST? Tenho. Mas, ó, eu tenho que estudar falhamentos tectônicos? Tenho. Falha inversa, falha normal. Eu tenho que estudar geologia do estado de São Paulo, saber as formações geológicas e também o impacto no relevo do estado de São Paulo? Tenho. Você está vendo que está aumentando? Eu tenho que estudar uma atualidade, agora também é importante, eu tenho que estudar uma atualidade de geologia que aconteceu, por exemplo, a erupção do vulcão Anak Krakatoa, né, o jovem Krakatoa, que entrou em erupção ano passado. Eu tenho que estudar um terremoto que acontecer, sei lá no Chile, que acontecer no Irã. Eu tenho. Jean, mas essa atualidade eu também não tenho que estudar para o Enem? Não, não. O Enem não cai atualidade. As questões, elas já são feitas bem antes. Elas estão num banco de questões ali calibradas. Na teoria, a gente sabe que esse ano não teve muito calibre de questão, né? Eles calibraram a questão junto, após a aplicação da prova, tá? Mas a atualidade não cai no Enem. Mas essa atualidade de geologia você tem que saber. Tá vendo que eu tô estudando em nível hard? Tô para FUVEST. Como eu tô estudando essa atualidade aqui do Anak Krakatoa, de geologia, eu vou estar estudando, vou estar afirmando os outros conceitos da geologia. Então eu tô estudando movimentação de placa tectônica, eu sei que ali tem vulcão de tectonismo, tal. Aí você vai estar muito mais apurado no conteúdo. E o Enem se torna mais fácil. Se você estuda para o Enem, você vai estudar falha inversa e falha normal?
Você vai estudar anticlinal e sinclinal, relevo? Não vai. Não vai. O principal erro do aluno é ele estudar para o Enem achando que está estudando o conteúdo regular. Não estou falando nem específico. Nem o específico que está estudando para a FUVEST. Ó, meu caro, eu não sou matemático, mas eu poderia trazer qualquer professor de matemática aqui. As mesmas questões que caem no Enem, você encontra na FUVEST, todas são iguais. Tem temáticas que caem na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, na FAMERP, na FAMEMA, que não caem no Enem em matemática? Claro que sim. Claro que sim. Tá, então, ó, primeira coisa, estude para a FUVEST o conteúdo regular. Estude para a FUVEST. Porque o Enem vai vir tranquilamente para você. Tranquilamente.